aí, a gente vai falar também sobre a parte de bancas examinadoras. Tá? Então, qual é a banca mais difícil? Qual é a banca mais complicada para fazer um concurso? E olhando aqui para a parte de comunicação, tá? Isso aqui é uma análise bem específica, pensando em questões de comunicação. Tá? Pode, enfim, ter alguma variação em relação a questões, por exemplo, de português, direito administrativo, mas aí você encontra análises sobre isso feitas pelos professores da área, tá? Aqui no YouTube de Estratégia ou também no site. Mas, em relação às bancas que são mais difíceis para os concursos de comunicação, é importante destacar que a dificuldade de uma banca ou outra é diferente. E aí, por isso que alguns alunos preferem o estilo de cobrança de uma banca ou de outra, tá? Então, eu tenho alunos, por exemplo, que acham as questões do CESP insuportáveis, assim, que não gostam de fazer prova CESP, tá? Ele tem muito medo dessa banca, e eu tenho alunos que são extremamente prejudicados pelas provas da FCC, sobretudo pela questão do tempo. Tá? Então, quando a gente fala sobre essa questão das bancas, eu vou destacar aqui algumas características das principais bancas do país quando o assunto é comunicação. Tá? Então, questão da banca CESP, tá? Para quem vai se preparar para o concurso do CESP, muita atenção com os detalhes. Tá? Os itens do CESP são escorregadios, tá? Eu recebo às vezes muitas perguntas de vocês perguntando por que erraram um determinado item, se ele parecia tão fácil, e aí quando eu vejo é um detalhe, é algo ali que vocês passaram com pressa e não viram. Então, prova do CESP exige atenção aos detalhes, tá? Ali a principal dificuldade. Não são itens extensos, são itens que aparentemente são muito tranquilos, mas tem algumas pegadinhas, tá? Então, cuidado com esse tipo de questão. Tá? Em relação à banca FCC, FCC e FGV, tá? Vou colocar aqui as duas junto, porque a principal dificuldade delas vai ser justamente a extensão das questões. Eu tenho provas que vencem você pelo cansaço. Então, isso também é uma questão de resistência, é uma questão de você ter um preparo, de você fazer simulados em casa, tá? Porque provas da FCC e da FGV vão ter questões mais extensas. FCC principalmente, tá? A prova da Fundação Carlos Chagas, você precisa ter controle do tempo, tá? Porque às vezes eu tenho textos assim que são muito grandes, como referência para uma questão, cada item é imenso, tá? Então você realmente precisa cuidar com isso para que o fator tempo não te tire da prova. Porque às vezes você vai muito bem preparado, você sabe o que vai cair naquela prova, você estudou, revisou, mas você não fez esse cálculo do tempo, com exercícios, enfim, você não monitorou isso, não se preocupou em fazer questões de uma maneira um pouco mais rápida. Então, numa prova da FCC, isso pode te derrubar, no caso da FGV também. Tá? FGV, questões um pouco mais curtas do que FCC na área de comunicação, mas também tem essa questão do tempo, que muitas vezes acaba prejudicando os candidatos. E aí, VUNESP, gente, é uma banca que vocês costumam não gostar, tá? Costumam se preocupar bastante, porque VUNESP cobra muito a parte de conceitos, tá? Nas nossas aulas de exercício a gente fala muito sobre isso. Então, VUNESP vai cobrar definições, vai mostrar, por exemplo, uma situação fictícia e te perguntar qual é o conceito mais adequado para aquela situação, então qual instrumento pode ser utilizado, tá? Então, por exemplo, parte de pesquisa, né? Então, qual tipo de pesquisa vai ser utilizado naquela situação fictícia. Então, a interpretação de texto, você estar atento ali aos sinais que o examinador te dá, com certeza vão te ajudar nas provas da VUNESP, tá? Então, cuidado com essa questão dos conceitos, tá? É uma parte muito cobrada nesse tipo de prova. Então, eu coloco aqui na tela para vocês um resumo com essas orientações, tá? Então, é justamente isso. Então, que a gente precisa ter esse cuidado. E aí tem uma pergunta aqui falando sobre a questão do modelo SEBRASP de alternativas, se essa questão dos detalhes também vale. Vale sim, tá? Questões CESPs, sejam elas de alternativas ou de itens, tá? Tem essa questão dos detalhes que são cobrados pela banca, então fique atento a isso.